E eu anotei aqui, antes de ir até Jesus, ele lançou fora aquela capa, pois ele tinha certeza da sua cura e tinha certeza da mudança que ia acontecer na sua vida ao conhecer Jesus. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, esse é o canal Orelha Furada e estou aqui para mais uma pequena reflexão a respeito da palavra de Deus. E temporariamente vai ficar aqui sem plano B, mas talvez tenha um tema mais certinho aqui. Então, se tiver, tá aparecendo aqui para você. Então, e a história do cego Bartimeu, ela tá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Aí presta atenção agora. Então Bartimeu jogou sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, preste atenção também agora. Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Como eu falei, estava lendo esses dias esse trecho, essa palavra, e eu meio que parei um pouco e fiquei pensando sobre essa questão da capa, né? Os discípulos, Jesus pediu para os discípulos chamarem ele, os discípulos foram lá chamar ele. Olha, o mestre está te chamando, o mestre quer te ver. E nesse mesmo instante, antes de ir, ele pegou a capa, jogou de lado e foi até Jesus. E eu nunca parei para pensar muito sobre essa capa e tal, mas eu estava lendo e eu pensando, né? Tudo na Bíblia tem um sentido, tem um propósito. Até as mínimas coisas que às vezes a gente passa direto. Quando a gente para um pouco para pensar sobre, pesquisar sobre, a gente vê que tem importância também para aquele contexto, para aquela história, né? E eu fui dar uma pesquisada para que era usada a capa para essas pessoas que mendigavam, que pediam esmola naquela época, né? E segundo o Dr. Google, o uso prático da capa ela era usada para se cobrir à noite, para se proteger do sol, do frio, era estendida no chão para receber moedas de quem passava e frequentemente era o único bem que um mendigo possuía. Quando os discípulos foram lá, a pedido de Jesus, chamar Bartimeu, ele se levantou e essa capa, sabe, esse meio, é meio que um instrumento de trabalho para ele, meio também que a única coisa que ele tinha como proteção para ele, como meio como algo certo. A única coisa certa na vida dele era aquela capa, que ele tinha certeza que ia proteger ele da chuva, ia proteger ele do sol, ia ajudar ele no a pedir esmola. Então, para ele era meio que era o certo na vida dele, aquilo que era frequente, aquilo que era sólido, que era uma certeza, um fato, era aquela capa. E quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e jogar aquela capa de lado. E a palavra fala que ele foi até Jesus, ele foi curado, e a partir daí, depois que ele foi curado, ele não voltou para buscar a capa dele. Ele não foi curado e ele voltou para o chão, voltou para a capa, forrou lá e continuou pedindo esmola, não. A partir do momento que ele foi curado, ele seguiu Jesus. A palavra fala que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então, no caso daquele cego, ele tinha tanta certeza que quando ele encontrasse Jesus, ele ia ser curado, a vida dele ia ser transformada, ele ia ter um outro propósito de vida, um outro rumo na vida dele a partir dali. Ele tinha tanta certeza disso que antes mesmo dele ser curado, antes mesmo dele ficar face a face com Jesus e de falar com Jesus, ele já pegou todo o seu plano de vida, tudo aquilo que ele tinha de certeza e lançou de lado. E isso é um verdadeiro ato de fé.
Fé não é você ficar com o seu plano B debaixo do braço, esperando para ver se Jesus vai fazer ou não, para ver se Jesus vai curar ou não, para ver se Jesus vai prover ou não. Mas a fé é quando você larga o seu plano B, quando você larga seu jeitinho, sua saída, seus planos e confia. Eu ia falar confia cegamente, né? Parece até meio uma piada com o cego Bartimeu, mas que a gente possa agir como se cego Bartimeu, que não venhamos ficar presos aos nossos planos, aos nossos sonhos, aquilo que temos como base, que temos como certeza, mas que o nosso plano A, B, C, D, F, G, H até o Z venha a ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, essa é a palavra. Espero que tenha abençoado a sua vida. Se inscreve, curte, compartilha, faz isso tudinho aqui e vamos embora fazer história. Tamo junto.